Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã em Cristo Jesus. Hoje é terça-feira, dia 8 de julho. E que alegria imensa de mais um dia estarmos a meditar. A meditar a palavra de Deus, porque é a palavra de Deus que vai conduzir as nossas vidas, conduzir para que a gente cada vez mais possa estar mais próximo do Senhor, porque Ele se deixa encontrar e o encontramos Ele na palavra, na oração e na Eucaristia. Então vamos ouvir o Evangelho de hoje, o Evangelho de São Mateus, capítulo 9, versículo 32 até o 38. O Evangelho de hoje vai nos falar de que Jesus cura o mudo e ele depois vê o povo como estivesse perdido e aí ele tem compaixão daquelas pessoas porque eles estavam como ovelhas sem pastor, assim diz o Senhor. E aí ele fala que a messe é grande, há muitas ovelhas precisando de pastor, porque os operários são poucos. E ele fala assim, pede, pois ao Senhor da messe que envia operários para a sua messe. Pedir ao Senhor que ele envie operários para cuidar das ovelhas desgarradas, das ovelhas doentes, das ovelhas separadas, das ovelhas perdidas. E aí a gente vê o Evangelho de hoje, onde fala que Jesus foi apresentado para ele um mudo, possuído de um demônio, e o demônio foi expulso daquele mudo, e ele começou a falar, e a multidão ficou admirada. Mas os fariseus começaram a falar, é pelo príncipe dos demônios que ele expulsa os demônios. E Jesus, então a gente vai vendo Jesus continuando a pregar o Evangelho do reino, curando todo o mal, toda a enfermidade e expulsando os demônios. Então a gente vai vendo um pouco da realidade de hoje também, que essa é uma realidade. Há um povo sedento de Deus, há um povo sofrido, há um povo possuídos por demônios, por divisões, possuídos por guerras que temos visto, por roubos, por desvios, por tantas coisas que a gente tem visto. Tem um povo que está vivendo isso. E que tem as lideranças que ficam jogando a culpa, falando que ele expulsa pelo demônio, pelo príncipe dos demônios. Um povo que quer paz, um povo que quer justiça, um povo que quer honestidade, e a gente vendo aqueles que são as lideranças causando guerra, roubando, desviando e tudo mais, ao contrário daquilo que o povo precisa. Jesus deu ao mudo a fala, o que ele precisava. E os fariseus culparam que Jesus fazia isso em nome dos príncipe dos demônios. Olha, por isso, meu irmão, nós cristãos precisamos mudar essa sociedade, não aceitando essas coisas. Se é impossível de a gente fazer, pelo menos nós possamos rezar. Se é possível a gente estar lá na região das guerras, que a gente reze pedindo a Maria, que ela interceda para que possa haver paz. Se está havendo muito roubo, que a gente não aceite não fazendo roubos.
se está havendo muitos desvios, desonestidade, que a gente seja honesto. Não jogando só a culpa e aí não tem solução. Nós cristãos somos esses operários e Jesus fala de que há poucos operários. Precisamos então aumentar a quantidade de operários que seguem o Evangelho, que seguem a doutrina de Cristo, que seguem a Cristo Jesus, seguem os seus ensinamentos para que essa sociedade mude. Não é utopia, mas é o próprio Senhor é quem nos orienta e nos fala e nos pede isso. Pede que o Senhor da messe envie operários para essa messe. E o Senhor envia o teu Espírito, o Senhor envia a tua palavra, o Senhor dá a si próprio como alimento para nós, para que essa messe de operários cristãos batizados, seguidores deles, aumente para viver esse caminho reto que ele nos ensinou. É assim que as coisas são mudadas. Há um mundo que nós estamos vivendo, violento, consumista, individualista, egoísta, sem ética, né? Um mundo a gente está vivendo isso e muitos dos cristãos, infelizmente, estão sendo deixados levar por essas situações. Mas peça ao Senhor, vamos pedir ao Senhor que isso mude, que os cristãos sejam cada vez mais pessoas que seguem a Cristo verdadeiramente e anunciem a Ele, não só com palavras, mas com testemunho. Anuncie Cristo Jesus não só com as palavras, mas com a própria vida e com o próprio testemunho. Hoje é terça-feira, a igreja celebra os santos anjos. Peçamos que os anjos de guarda nos ajudem a ser bons operários. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. São Miguel, São Rafael, possa rogar por nós, que assim a gente possa vivenciar cada vez mais a graça de Deus em nossa vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.